mas só eu vi, e alguns irmãos daqui presenciou nesse tempo difícil. Meus amigos, a pastora Priscila Seixas, irmã do Rina, que era líder do Ministério Bola de Neve, fez um forte desabafo em um culto. Em suas redes sociais, ela expôs alguns detalhes que sinalizam o início de um conflito. E um conflito que, apesar de já ter se iniciado, todas as partes envolvidas querem evitar. E eu vou explicar o porquê. E as partes envolvidas é a viúva, a Denise, a própria Priscila e os fiéis do Ministério Bola de Neve. E isso aqui é importante porque ajuda a entender qual será o futuro desse ministério. Gente, esse vídeo está um vídeo muito esclarecedor e importante. Ajuda a gente com o teu like para que mais pessoas assistam esse conteúdo. É só um cliquezinho, é de graça. E é de graça você integrar a nossa família, se inscrever no canal e ficar por dentro de assuntos que podem ser do teu interesse. E no fim desse vídeo eu vou apresentar uma oportunidade muito especial só para você que está precisando subir a sua renda, e isso apesar dessa crise na qual nós estamos. Você vai precisar de um simples celular com conexão na internet. E você vai aprender a usar corretamente esse celular. E o que você ainda não sabe é o quanto isso pode impactar a sua vida financeira. Fica até o final, que eu vou te dar detalhes de como funciona. Bora lá. Bem, gente, conforme já abordamos aqui no canal, com o falecimento do Rina, oficialmente quem passa a ter direito de presidir o ministério é a Denise, a viúva dele. Isso porque quando o Rina estava vivo, apesar dele e a esposa estarem praticamente vivendo de forma separada, no papel eles estavam casados, e é no papel que conta. E por isso agora, com o falecimento dele, ela passa a ter direito de presidir o ministério. E foi isso que resultou em um conflito, em uma confusão, em pleno velório do Rina, quando nos bastidores passaram um documento para que a Denise assinasse, e esse documento equivaleria à abdicação dela da presidência do ministério. Ao que a Denise, percebendo a intenção e o propósito do documento, se recusou a assinar, e isso acabou gerando um conflito que foi parar na internet. Eu quero ler o documento. Então, deixa eu falar com o primeiro falar. Eu tô aqui. Daniela, filma aqui também, é aquela Daniela. senhora do bem. Tá tendo um Eu briguei com ela. E interessante que teve até um pastor que estava presente no evento, que ao ver que estava sendo notificado em alguns portais que tinha ocorrido uma confusão nos bastidores do velório do Rina, ele se indignou e negou acerbamente que tenha ocorrido qualquer tipo de confusão. Creio eu que até ali ele não sabia que a confusão havia sido registrada, havia sido gravada. Do corpo da Rina chegar. Não teve discussão nenhuma, impressão nenhuma por questão de presidência. Bando de responsáveis. E como eu repito agora... E por que negaram com tanta veemência que tenha ocorrido algum tipo de confusão nos bastidores do velório do Rina? Primeiro que uma confusão em pleno velório por si só é algo constrangedor. E piora quando a razão por trás dessa confusão sinaliza que a atual direção da Bola de Neve está preocupada com a Denise na presidência. E por isso tentaram precocemente se livrar da influência dela na presidência. E qual foi a postura da Denise? Na sequência, nos acontecimentos registrados nesse vídeo, ela simplesmente subiu no palco, se apresentou diante da igreja e teve uma postura totalmente antagônica à que ela tinha quando o Rina estava vivo. Ela reconheceu alguns erros, inclusive reconheceu que algumas pessoas e até a mídia estava incitando ela contra o Rina, e demonstrou até um certo arrependimento que também mostramos aqui no canal. O Rina me deixou chateada com muitas coisas, mas eu deixei ele chateado com muitas coisas também. Estava feridíssimo, mas essas 2 últimas semanas eu senti falta dele, eu senti falta do cheiro dele. Com informações do UOL, no velório de Rina, a pastora também minimizou o que chamou de problemas conjugais com o marido, abre aspas novamente. Porque eu também tinha os meus problemas. Meu neurótica, brava, eu tinha as minhas questões. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que eu vou honrar o nome dele até o fim. Vou continuar lutando com a igreja até o fim. Eu quero ver quem vai me atropelar, porque aqui não tem covarde. E por que a Denise não expôs em pleno velório ou posteriormente em suas redes sociais que haviam tentado fazê-la assinar a abdicação da presidência da Bola de Neve? Inclusive é importante considerar que não foi a Denise que filmou o atrito entre ela e outras pessoas presentes no velório, e nem alguém ligado a ela. Ela queria abafar aquela confusão, tanto quanto o pastor, que negou o que tinha acontecido, que eu mostrei aqui no vídeo. E isso por uma razão bem simples. Raciocina comigo. A presidência, para ter validação nas mãos da Denise, precisa da aceitação do público.
ela precisa da aceitação do público e dos fiéis do Ministério Bola de Neve. E para isso, ela precisa também ter a aceitação da liderança de lá. Ela entrar em conflito agora com líderes que estão ali interagindo diretamente com os fiéis vai ser muito negativo para ela. Mesmo que legalmente ela consiga sair vitoriosa, direcionando e dirigindo o ministério, se um líder desse se desliga do ministério, ele vai arrastar um monte de gente. E a Denise não tem a mesma força e influência que o Rina tinha. Então isso vai enfraquecê-la em sobremaneira. E um ministério sem fiéis, sem ovelhas para serem pastoreadas, não é um ministério. Então, para ela agora, não é bom entrar em conflito com nenhuma liderança, especialmente a Priscila, que, pelo que nós observamos, é quem está ali na linha de frente do ministério. Ela não quer entrar em conflito com as pessoas. E justamente por isso, nesse depoimento, nesse discurso dela, ela fala muitas coisas em detrimento do que ela falava quando o Rina estava vivo. Porque ela sabe o vínculo que o ministério tem com a memória do Rina. E por isso ela chega a dizer: eu vou honrar a memória dele até o fim. Engraçado que há pouco tempo ela fez uma denúncia contra ele na polícia, acionou uma medida restritiva e agora fala sobre honrar a memória do Rina. Porque ela sabe que para ela ter aceitação do público do Bola de Neve, ela precisa, no mínimo, respeitar a memória do Rina. E foi o que ela fez. E ao mesmo tempo a gente observa que a Priscila, a irmã do Rina, que sempre apoiou o irmão e que conhecia de perto a dinâmica familiar do irmão, demonstra uma rejeição à figura da Denise. Isso ficou até claro na matéria do UOL. Quando a Denise fez o discurso, que eu mostrei apenas um trechinho aqui para vocês, mas no outro vídeo eu mostro o vídeo completo do que ela falou, e também mostro ainda um trecho que não sai no vídeo, mas saiu na matéria do UOL, disse que quando a Denise estava terminando o discurso dela, ela pede inclusive que um pastor que estava ali presente fale da recomendação que ela havia dado a esse pastor em relação ao Rina, de cuidar do Rina. E esse pastor, ele pega o microfone e confirma o que a Denise estava falando. E em meio à fala dele, a Priscila praticamente tomou o microfone na mão dele, alegando que ainda tinha outras pessoas para falarem, para se pronunciar e que ele não tinha mais tempo. E aí agradeceu a Denise e seguiu em frente a cerimônia sem que a Denise tornasse novamente a se pronunciar. No final do discurso foi marcado por um climão. Denise pediu para um pastor que apresentou o congresso em que Rina esteve antes de morrer para que ele confirmasse que ela solicitou que ele cuidasse e desse amor ao apóstolo. Após uma breve fala, o pastor disse, abre aspas, ele falou que te ama muito, Denise, fecha aspas. Na sequência, o religioso teve o microfone retirado das mãos pela pastora Priscila Seixas, uma das irmãs de Rina, que disse o seguinte, abre aspas, não, a gente terminou agora o período, desculpa, é porque tem horário e outros pastores para falar. Obrigado, pastora Denise, que Deus te abençoe, fecha aspas. Na sequência, a cerimônia fúnebre continuou, Denise não voltou a falar. E tá na cara a rejeição à figura da Denise por parte da Priscila. E sinceramente, eu até acho que com razão. Seria muito estranho a Denise presidindo o Ministério Bola de Neve, falando bem do Rina, quando na verdade até pouco tempo atrás ela estava denunciando ele às autoridades e com um discurso antagônico ao que ela fez no velório em sua despedida. E ao mesmo tempo também nós observamos que a Priscila não quer entrar em conflito direto em relação a Denise. Ela não fala as coisas diretivamente a respeito da Denise. E ela entende também que a Denise tem os seus direitos. Assim como a Irene Miranda se tornou líder da Deus e Amor com o falecimento do Davi Miranda, a Denise agora também ela tem, legalmente falando, os seus direitos em relação ao Ministério Bola de Neve e à presidência. E a Priscila entende muito bem isso. Só que apesar de não querer entrar em conflito direto com ela, a Priscila, ela praticamente já entrou. Quando ela repostou em suas redes sociais um vídeo de uma fiel, que eu até mostrei aqui no canal, porém o vídeo chegou até mim com a informação de que seria a própria Priscila, mas na verdade foi a Priscila que repostou esse vídeo. E isso significa que a Priscila está validando tudo aquilo que essa fiel falou, ela está concordando, por isso ela repostou. E essa fiel falou coisas direcionadas especificamente a Denise. Saber que ele morreu triste desse jeito me entristece demais, porque ele não merecia. Ele não merecia que a esposa tivesse gravado conversas particulares dele e ter soltado na internet para tentar incriminar. E quem é há 23 anos casado e escuta as discussões deles,
tem vontade de dar risada. Você vê que em momento nenhum ele agride ela, ele toca nela, ele fala palavras horrorosas pra ela. O máximo que ele falou é que ela estava endemoniada e que ela precisava se tratar. E de fato ela precisa. Ela precisa buscar ajuda e ela precisa se tratar, porque ela não está bem. Queria parabenizar a todos que pegaram uma mulher fragilizada, que estava usando remédios para tentar se manter nesse mundo, e foram plantando todos os dias semente do mal na cabeça dela, contra o marido dela, e parabenizar, porque tudo que essas pessoas queriam, elas conseguiram. Elas queriam acessar a fortuna e o dinheiro do Rina, que isso é a única coisa que importa, e agora sim, ele morreu, essa herança vai ser dividida, a pastora Denise vai ficar com a parte que lhe cabe, e boa parte vai para o outro filho dela, que não era filho do Rina, que brilhantemente arquitetou todo esse plano, e foi todos os dias pingando uma gotinha, envenenando a mãe contra o próprio marido. E usaram a esposa dele para começar a fazer esse levante de destruição. Então a energia desse mundo é algo que me desmotiva demais. E como quem estava ao redor, se chamavam de amigos, não impediu, não pegou ela pelo braço e não falou acorda. Todas as mulheres daqui ao redor querem estar no seu lugar. Eu nunca vi um homem enaltecer uma mulher como Rina fazia com ela. Eu fui num evento no ginásio do Ibirapuera, que ele montou aquilo praticamente para ela ser a estrela principal, para ela cantar, e ela estava linda, e ela cantou. Ele montou casas de oração para ela, ele fez tudo o que pôde para ser a adoradora reconhecida que ela foi ao longo de todos esses anos. E ela jogou tudo por água abaixo, porque foi uma mulher insensata, que foi movida pelo ciúme, que foi plantado no coração dela, dia após dia, por pessoas que deviam amar e orientar essa mulher. Me entristece ver que ele foi embora e que esses abutres continuam de pé aí e que, além de terem matado o meu AP, ainda vão se beneficiar. E digo que eles mataram o meu AP, porque eu acredito que o meu AP jamais teria caído da moto se ele não estivesse tão fraco, tão cansado e tão abatido. Ele era um homem forte. Como que ele perdeu o controle daquela moto e caiu? Que infarto que ele teve em cima da moto. Ele foi resgatado com vida. Ele foi falando na ambulância, foi igualzinho meu irmão Alessandro, teve múltiplas fraturas, foi resgatado com consciência e morreu por infarto por conta da quantidade de hemorragia interna. Mas meu AP jamais teria caído da moto se ele não tivesse tão enfraquecido. E de forma sucinta e objetiva, o que essa fiel está dizendo, que reflete diretamente na opinião da Denise, porque a Denise repostou essas informações. Então ela está validando tais informações. Informações de que a Denise está desequilibrada psicologicamente. Isso deixa subentendido que ela não tem aptidão atualmente para presidir o Ministério Bola de Neve, que basta olhar para ela para enxergar esse desequilíbrio. E também a fiel deixa claro que muito da responsabilidade do que aconteceu ao Rina, do mal que aconteceu a ele, é da Denise e das pessoas que manipularam ela e que usaram ela contra ele. Inclusive o próprio filho dela que corroborou com isso. E que justamente esse estresse, essas denúncias, isso resultou em uma pressão psicológica, em um desgaste psicológico e físico muito grande no Rina, até o ponto de ter culminado nesse acidente, uma vez que ele estava um tanto fragilizado. E isso, lógico, de acordo com essas informações que a Priscila está validando ao repostar isso em suas redes sociais. Então, assim, gente, diante disso fica claro a rejeição da liderança atual do Bola de Neve em relação a Denise. E agora a Priscila, na última reunião do Bola de Neve, ela presidiu a reunião, convidou o pastor Jorge Linhares para ministrar e falou algumas coisas interessantes. Eu não estaria aqui nunca se não fosse o corpo de Cristo e a oração da igreja. Eu sei quantos de vocês não estão conseguindo dormir, quantos de vocês estão sangrando junto comigo. Eu sei o quanto está doendo. O Espírito Santo sabe. E na hora que a gente não sabe orar, e na hora que a gente não tem o que falar, é a hora que a gente descobre que nós não somos uma placa, que nós somos um corpo. E enquanto eu for sangrar, e eu não conseguir ainda me restaurar, eu acho que todos os pastores que estão feridos da mesma forma, e ele estava para voltar. Mas só os planos de Jesus, que são maiores do que os nossos, sabe o que viria pela frente. E ele disse para mim, eu não quero ficar sozinho. Eu disse, mas você nunca vai estar sozinho. Mas só eu vi, e alguns irmãos daqui presenciou nesse tempo difícil, ele lendo do Salmo 0 ao 150 chorando. Jesus olhou e falou, você não vai ficar sozinho mesmo.
você passou. Você passou. Acabou esse tempo. Agora não haverá mais dor, não haverá mais choro. Não haverá mais traição. Você vai receber o teu galardão, a tua recompensa, a tua honra, a tua capa, o teu anel, a tua coroa. Você vai entrar pelos portões celestiais em honra. E fica claro aí que a Priscila está um tanto na linha de frente do Ministério Bola de Neve. E isso pode se conflitar com os interesses da Denise. E mesmo que ela vença uma possível disputa judicial, conquistar o coração das pessoas é uma outra história. Nesse sentido, eu vejo que a Priscila e outros líderes do Bola de Neve estão na vantagem. Mas eu creio que pode acontecer algum tipo de acordo e negociação nos bastidores. Vamos aguardar os próximos capítulos e orar pelos nossos irmãos aí, pelas pessoas do Ministério Bola de Neve. E eu quero deixar claro aqui, até falei isso no último vídeo, para aquelas pessoas que criticam, dizem, mas está tendo divisão, polêmica na igreja. Gente, em todas as instituições humanas existem escândalos, polêmicas, traições, corrupção. Isso porque são instituições humanas, formadas por seres humanos. E você acha que uma instituição religiosa seria diferente, sendo que ela também é formada por seres humanos, seres que são falhos, que erram? Até se você observar a monarquia de Israel, por mais que foi um desejo humano, mas o Senhor permitiu, corroborou com isso e até escolhia quem seria o rei de Israel, e ainda assim havia corrupção, havia erro, havia falhas, porque o ser humano ele erra e pode influenciar também os demais a errar. Isso acontece em todos os lugares. Se entre Jesus e os apóstolos estava Judas Iscariotes ali, um traidor, você imagina as instituições religiosas. Sempre haverão pessoas falhas, que erram, e por isso precisamos olhar para Jesus. Você quer perfeição? Olhe para Jesus. Ele não erra, ele não falha. Mas justamente por as instituições religiosas serem formadas de pessoas como você, como eu, que erra, que falha, justamente por isso, não espere perfeição dessas instituições. O que nós precisamos fazer é a nossa parte diante de Deus. É procurar fazer a coisa certa, a coisa correta. E do mesmo jeito que você não vai se desconectar da sociedade, porque existem falhas em todas as instituições, você também não deve existir de uma instituição religiosa, porque existe alguém errando e falhando ali. Olha para Jesus e procure dar o seu melhor. E é isso que Deus espera de você. E é isso que eu creio que trará vitória para a sua vida. Perseverar olhando para Jesus. É isso o vídeo de hoje. Deus abençoe imensamente mais você e a sua família. E muito obrigado pela sua participação e visualização aqui no canal. E conforme eu disse no começo do vídeo, essa parte aqui é só para você que quer subir a sua renda, para você que quer melhorar a sua vida financeira. E eu vou te apresentar uma oportunidade muito especial e nesse contexto de crise aqui. Você só vai precisar de um celular simples conectado na internet. Ele nem se preocupa que não tem nada a ver com jogo, com aposta. Deus me livre disso. É de forma honesta e de forma segura. E isso pode impactar muito a sua vida financeira. E aqui entra a parte do Tom Dimas, que é uma grande referência em ganhar dinheiro na internet de forma honesta e com resultados surpreendentes. Olha o que ele tem a te dizer e a te mostrar. A gente louva a Deus pela vida do Dionísio, né, Ângela? Exatamente. Olha, se você acompanha hoje o canal do irmão Dionísio, está em busca de uma oportunidade de trabalho ou até mesmo algo que vai aumentar a sua renda. Você sabia que você pode trabalhar em casa? É sério. E Ângelo, fala aí, quanto que a pessoa pode ganhar no mês, mais ou menos? De R$ 1.200 a R$ 3.000 por mês, podendo até passar disso. Te ajudaria? Olha, levando em consideração que a gente está se aproximando do fim do ano, né? E eu sou o Tom Dimas, essa é minha esposa Natália, a gente quer ajudar você a aumentar a sua renda. Se você tem interesse nessa oportunidade de trabalho, você pode clicar no primeiro link que está no comentário fixado desse vídeo. Chama a gente no WhatsApp, a gente vai ajudar você e vai abençoar a sua vida com um mini curso gratuito de 4 aulas para você começar essa semana, até mesmo fazer uma renda extra de 500, 600, a R$1.000. Olha a quantidade de pessoas que já estão trabalhando e ganhando um bom dinheiro. Clica no primeiro link do comentário fixado e chama a gente no WhatsApp pra gente ajudar você também.